Oi, oi, boa noite. Como vai? Vai bem? Eu espero que você esteja bem. E mais do que isso, eu espero que você esteja bem, que você se mantenha bem. Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, Rede TV. Até às 8h30, a gente ao vivo, mais uma vez, conversa diretamente com você, que sempre acompanha a gente. E isso nos traz muita alegria e honra. E, é claro, também uma responsabilidade redobrada cada dia, a cada noite. Isso já está, há 4 anos aqui, firmes e fortes, graças a você. Graças a Deus, principalmente, né? Mas depois dele, graças a você. Nossa razão maior do nosso trabalho. Essa frase não é bem minha, não. Tem certas pessoas que toda hora falam isso, todo programa fala isso. Não é? A propósito, boa noite, Lorenberg Alves. Como vai? Vai bem? Muito bem. Muito bem. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo ao nosso telespectador, a razão maior do nosso programa. Falei para você, toda hora ele fala isso. Isso já aguentando isso na minha cabeça aqui, todos 4 anos falando essas coisas. Mas é uma grande verdade que o Lorenberg fala, você é a razão maior pela qual a gente está aqui todas as noites trazendo um conteúdo especial para você. Um conteúdo especial desta. Vou arrumar aqui porque o Gersinho que me ajuda a arrumar as coisas aqui, mas não ajuda nada, né, Gerson? Todo dia entrei com óculos, bem aqui também, você não falou nada, né? Óculos de grau e tudo. Quem está conosco hoje, para nossa alegria e honra, Luziane de Castro Ribeiro, defensora pública geral. Ela sempre vem aqui e a gente fica muito contente porque ela vem e porque também ela traz muitas informações da nossa defensoria pública. Você sabe da importância que tem a defensoria pública? Pergunta para quem precisa da assessoria jurídica, aquele que não tem condições, que não tem de verdade, né? Porque tem uns aí que são os migué, que vão lá, aquele que realmente não tem condições de contratar um advogado e está com umas pindaíbas para resolver. E aí ele sabe, ele é orientado a buscar o auxílio da Defensoria Pública, que sempre atende. A Defensoria, os defensores estão lá com os braços e os corações abertos para receber você e debruçar sobre as suas causas, né? Pode ficar atento e convicto de que, indo lá, procurando pela Defensoria Pública, você vai ter esse atendimento de imediato. Paulo, mas a demanda é muito grande. De fato, a demanda é muito grande, mas eles não entendo como eles sempre acham um jeitinho de fornecer, de abrir, que nem eu falei, os braços e os corações para você, para que você possa seguir adiante aí, né, nas suas causas e quem sabe até vencer, né, lá nos tribunais da vida. Então, eu só falei isso para dar meu depoimento sobre a importância que eu entendo que tem a nossa Defensoria Pública. Doutora Luziane, muito obrigado por aceitar o nosso convite mais uma vez, viu? E já vou perguntar, menina, olha só, a propósito disso que eu disse aqui, como é que está o quadro hoje de defensores para atender a essa demanda de um Estado que não para de crescer, não é? Muita gente ainda precisando e não tem condições de contratar um advogado particular e vai na Defensoria Pública. Como é que está hoje o quadro de defensores e a distribuição deles no Estado para atender essa demanda? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Para mim é um prazer muito grande sempre estar aqui. Primeiro, por esse depoimento fantástico feito aqui na abertura falando sobre a minha instituição, essa instituição que eu tenho a honra de comandar desde o ano passado. Uma instituição extremamente desafiadora, por conta de todas as suas dificuldades, mas também que nos dá muita alegria. Isso que você falou, do atendimento, do acolhimento, tem sido o norte do nosso trabalho desde que a gente assumiu a gestão de proporcionar um melhor e cada vez maior atendimento para a população, essa população tão necessitada, a população do nosso estado que muitas vezes sequer sabe qual a porta que tem que se bater e às vezes chega lá na Defensoria Pública nem entendendo direito ou nem sabendo explicar qual é a sua necessidade. Então, é muito desafiador diante não posso nem falar, da falta de recursos suficientes para poder fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer. Então,
é fantástico o nosso trabalho e é desafiador, né? Diariamente desafiador. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, atualmente a Defensoria Pública ela conta com 209 defensores. 209. Esses 209 defensores, com as nomeações que foram feitas no ano passado, nós chegamos a todas as comarcas. Então, hoje, a Defensoria Pública ela está presente em todas as comarcas. Porém, nós ainda temos 46 cargos vagos, são 255 cargos de defensores. Então, é óbvio que com esse número de cargos vagos, eu ainda não tenho um modelo de atendimento 100% completo, como a gente entende como sendo o modelo ideal. Ou seja, toda comarca ter o seu defensor público ali lotado, fazendo o atendimento de todos os dias, junto com a sua equipe de trabalho. Em algumas localidades, como eu não tenho, né, o cobertor que é curto, a gente tem que acomodar as coisas da melhor maneira possível. Então, com essa infelizmente, carência ainda de 46 defensores ou defensoras, a gente faz em algumas comarcas o atendimento que a gente chama de sistema por acumulação. Ou seja, eu tenho defensor aqui de Cuiabá atendendo, por exemplo, Arenápolis, eu tenho defensor aqui de Cuiabá atendendo Feliz Natal. Então, são desdobramentos que a gente faz. Lá tem uma equipe para poder atender. Então, assim, diariamente, Luziane, diariamente, se a população precisar de atendimento, tem. Porque lá tem uma equipe contando com assessor, contando com estagiário de pós, que vai receber esse acolhimento, né? Vai atender essa população inicialmente. Porém, o defensor, ele acompanha os atos processuais e ele estará na comarca para realização de júris e para poder fazer o atendimento à população por um determinado período, que normalmente ele faz isso estabelecendo durante uma semana por mês, ele vai para essa localidade e faz esse atendimento. É o ideal? A gente sabe que não é o ideal ainda, mas são aqueles passos que a gente tem dado ao longo desses últimos anos nesse crescimento, possibilitando que toda a população tenha atendimento. Porque a gente entrou o ano passado, em 2023, e a gente tinha uma angústia muito grande em estar no interior, em fazer visitas a locais como Colniza, Vila Rica e várias localidades, Porto Alegre do Norte, até fazendo alguns mutirões, né, que é um trabalho que a gente faz também brilhante, e nessas localidades a gente não tinha o atendimento da Defensoria Pública. Então, assim, era extremamente injusto. São as localidades mais distantes, onde a população mais carece da assistência do serviço público, a Defensoria Pública não estava lá presente. Então, a gente ia, fazia os mutirões, atendia um pouco uma demanda reprimida, mas a gente não estava lá presente constantemente. Hoje, a gente pode dizer, nós estamos fazendo o atendimento dessa população. Ainda que em espaços cedidos, né, porque conseguimos esse crescimento por meio de parcerias com prefeituras, por meio de parcerias com o Poder Judiciário, que acabou nos abrigando provisoriamente dentro do fórum ou em salas cedidas da prefeitura, mas a gente hoje está fazendo atendimento à população, né? Ainda que eu falei, ainda que não no modelo ideal, mas a gente está fazendo atendimento à população. Você vai ver, logo, né, se tivermos aí uma sensibilidade, Lorenberg sempre fala esse negócio de sensibilidade do governo. Havendo a sensibilidade do governo aí, a gente logo vai ter aí a completar esse quadro, esses outros 40 e poucos aí, eles logo vão estar. Mas aí o Estado continua crescendo, né? Tomara que quando completar os 40 e poucos, não tenha outros 40, porque as coisas vão. O Estado não para de crescer. Não, ainda bem, né? O Estado continua crescendo. Defensora Geral, antes de mais nada, registrar a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la mais uma vez aqui, nós ganhamos e ganhamos muito. O amigo telespectador ganha e ganha muito com a sua presença aqui. Defensora, eu vou aproveitar parte primeira da resposta que a senhora acabou de nos dar e a parte final, agora, que a senhora acabou de nos dar, que eu gostaria muito de um comentário da senhora. Mas eu vou citar aqui um trecho de uma fala do servidor Marcos Vinícius Ventura, na ocasião da comemoração dos 25 anos de Defensoria Pública. Ele disse o seguinte, esse trecho eu destaquei, entre aspas, a parceria entre os servidores e membros faz parte da espinha dorsal da nossa instituição. Juntos, formamos um time que garantirá que a justiça seja acessível a todos. Fecham aspas.
Gostaria muito de um comentário da senhora a respeito desse trecho em particular, para aprofundar a primeira parte da resposta e a última parte da resposta. Sem dúvida, o nosso corpo técnico de servidores ele é extremamente importante. Primeiro, para a gente dizer, olha, o quanto a gente cresceu. Lá atrás, a gente sequer, eu tenho 20 anos de defensoria, quando a gente entrou, lá atrás a gente não tinha um assessor, a gente não tinha um estagiário, a gente não tinha nem servidores próprios da Defensoria Pública, a gente só tinha servidores cedidos na época do Poder Executivo. Então, assim, ao longo desses anos, a gente vem aí estruturando os nossos núcleos, estruturando a própria área administrativa com mais servidores. A gente está buscando a capacitação dessas pessoas, porque isso eu sempre falo para os servidores, a gente está junto desse barco. Esse barco é um só e nós estamos juntos neles. E para que tudo isso aconteça, para que esse atendimento final ali do nosso assistido, ele seja cada vez melhor, é todo mundo junto. É o estagiário de pós-graduação, é o próprio assessor, é o servidor que está lá no núcleo, independente de qual seja. Então, todos eles são extremamente importantes para esse nosso objetivo principal, que é o melhor atendimento da população. Então, ao longo dos últimos anos, a gente vem aí estruturando a nossa carreira de servidores, da mesma forma que a gente tem carências na área de membros, a gente também tem carências de servidores, crescemos significativamente, não tem como negar, Então, assim, reforço inclusive isso que foi falado aqui da sensibilidade do governo do Estado. Existe sim um diálogo, que algumas vezes eu já falei isso, a gente tem tido um bom diálogo. Às vezes eu choro muito, pedindo, tem que chorar, porque é uma necessidade, não tem como, Então eu sento na Secretaria de Fazenda, sento para o próprio governador, sento lá na Casa Civil, mas o mais importante é que existe um respeito nesse diálogo, e existe sim uma parceria, o que tem possibilitado que a Defensoria Pública cresça. Reforço ainda, atingimos aquele nosso ideal? Não, ainda não. A gente ainda precisa estruturar melhor o nosso corpo, tanto de servidores, de técnicos. A gente precisa ainda aumentar o número de membros, mas é um processo que a gente está fazendo aos poucos, São passos que a gente vem dando a cada ano, Tipo assim, é aquela coisa, você tem que priorizar aquilo que é mais urgente. Então, o primeiro passo foi colocar a defensora em todas as comarcas, ou seja, fazer o atendimento 100% à população do estado de Mato Grosso. Era uma necessidade muito grande, porque a gente falava aqui, em outras entrevistas, a situação de saúde, que é uma situação muito crítica, onde a gente precisa, às vezes, judicializar. A gente sabe que não é o ideal, mas tem situações que nós precisamos judicializar. Se o defensor público ele não está lá no município, se ele não está lá na comarca, esse cidadão ele vai perecer. Ele não tem aonde bater a sua porta. A própria pessoa, quando ela está presa, ela precisa do amparo, ela precisa ser atendida para que haja justiça efetivamente. Aquelas pessoas que não têm condições de contratar um advogado precisam de um defensor público. A Constituição estabelece que nós somos a instituição que vamos fazer esse papel. Então, sem a Defensoria Pública, essa justiça ela não acontece. Então, enfim, são todas essas pessoas, membros e servidores, são extremamente importantes. E a gente vai estabelecendo aí as prioridades, conversando, dialogando com o Poder Executivo, que é quem a gente tem essa possibilidade de negociar orçamento, conversando com a Assembleia Legislativa, uma grande parceira nesse processo, e que tem possibilitado que a Defensoria Pública dê alguns passos significativos no rumo de crescimento. Ok. Doutora, a senhora falou agora, Gersinho, por favor, você pede para a Caroline mandar o GD para mim, por favor? É porque não está aqui, não achei aqui. A senhora está aqui? O Lorenberg confiscou meu GD, rapaz, olha só. Não precisa não, Gersinho, o Lorenberg escondeu aqui. Olha só, rapaz, lá você, 4 anos trabalhando, não sabia. Esperava tudo de você, menos isso. Vou acionar a Defensoria Pública para me defender. A senhora falou agora há pouco aí dessa distribuição. Aqui o município de Cuiabá atende, defensores públicos de Cuiabá atendem alguns municípios aí do interior. Sim. Não fica mais fácil, por exemplo, vamos usar a geografia para nos auxiliar nessa minha análise. União do Sul, aquela região lá, digamos que lá eles precisem de alguém, aí, você falou os municípios agora há pouco que foram auxiliados por Cuiabá, não lembro quais foram, mas assim,
eu falei União do Sul, sei lá, não fica mais fácil eles recorrerem em Alta Floresta do que a Cuiabá? Porque aqui a Cuiabá é muito longe, não fica mais fácil eles terem esse auxílio de lá, por perto? Na verdade, a população ela não vem para Cuiabá, né? A população ela vai ser atendida lá no seu município. Mas aí os defensores são daqui. Estou dizendo assim, o material humano não tem lá nessa região, lá em Sinop, por exemplo, em Alta Floresta? Sim, tem sim. Aí a gente abre o que a gente chama, né, tudo público dentro da administração pública. Uma dos princípios básicos é a questão da publicidade. Então a gente abre um edital que a gente chama um edital para acumulação. E esse edital, ele tem lá as regras que são necessárias para que o defensor faça esse tipo de atribuição. E uma das primeiras regras é a questão da distância geográfica, né? Então, assim, só que essa atuação, ela tem que ser, o defensor tem que manifestar o interesse. Eu não tenho como obrigar um defensor lá, mas normalmente os defensores lá das localidades, ou eles não fazem essa solicitação porque não vão dar conta, porque já tem muitas atribuições na sua lotação, ou porque eles já estão fazendo acumulação também. Então, assim, sim, eu citei alguns casos, mas a gente tem muitas situações de localidades próximas. Então, assim, Barra do Garças, por exemplo, atendendo Campinápolis, que é mais próximo, Nova Chavantina, entendeu? Então, a gente tem, sim, situações próximas, mas aí quando a gente não tem essa possibilidade ali da região, abre-se esse edital e aí aquela pessoa que apresenta, e aí dentro dos critérios estabelecidos pelas normas, a defensoria, ele vai ter o direito a essa acumulação. Então, olha só, eu vou insistir um pouco para entender isso, essa logística de vocês aí, menino, porque olha só, você falou, usou o exemplo agora da região do Araguaia ali, não é? São situações não são corriqueiras. Por exemplo, tem uma demanda lá em Campinápolis. Aí, só que os municípios polos mais próximos, né, não têm condições de atender. Aí busca Cuiabá, busca o help aqui de Cuiabá. Não é mais fácil, considerando, né, que Cuiabá tenha uma gordurinha a mais aqui, de fixar alguém lá, ceder, ou pelo menos temporário, até desafogar um mutirão, um eventual mutirão, desafogar aquela demanda de lá? A gente não tem essa possibilidade. Pela lei da defensoria, o defensor ele tem uma coisa que a gente chama de inamovibilidade. Qual é o nome? Inamovibilidade. No momento em que ele é lotado, né, que é um processo também que ele se inscreve, que passa por critérios de análises legais, passa pelo Conselho Superior. No momento em que ele é lotado em uma defensoria, é definido o local de trabalho dele. Eu, defensora pública geral, eu não posso tirar desse local e mandá-lo para outro local. Isso a gente não pode fazer. Isso eu violo a lei e violo essa prerrogativa do defensor de inamovibilidade. Então, a gente abre essas possibilidades, mas como eu falei para você, isso não é a regra. Eu citei alguns casos, mas, por exemplo, Cuiabá e Arenápolis não é tão longe. Não é tão longe porque é muito próximo. Arenápolis é próximo, né? Então não é um município assim tão distante. Mas normalmente o primeiro critério é a questão geográfica. Esse é o primeiro critério. Eu achava que fosse achava que fosse nem polícia militar, assim, não. ó. Não. Soldado aqui, ó, você tá não aguento mais ver suas caras, essas forças, te manda lá para Vila Rica, por exemplo. E não, e esse nome que ela falou, que eu não ouso dizer inamovibilidade, aí que ele falou aí, que existe, que é um direito que assegura o defensor público, né? Exatamente. De Cuiabá e pronto, e aí não tem como... É para garantir a atuação imparcial e isenta do defensor. Porque ele não fica sob o comando de quem está ali na frente da gestão. Né? Lorenberg. Isso é muito complicado. Defensora, a senhora falou hoje que já temos em todas as comarcas a defensoria, um braço da defensoria. Eu me lembro, por exemplo, se meus números não são corretos, me corrija, por favor. Em 2019, eram 40 comarcas atendidas pela Defensoria Pública. No final de 2022, aquele número de 40 subiram para 63 comarcas atendidas pela Defensoria Pública.
Mas além disso, além deste avanço, que a meu juízo é um avanço importante, vem a minha pergunta, quais seriam os outros avanços? Porque eu me lembro, defensora, quando a senhora teve a nomeação por parte do governo do Estado, a senhora chegou de afirmar o seguinte, entre aspas, a nossa intenção é que sejam anos de mais avanços à defensoria. Então, além daquele de ter o braço da defensoria em todas as comarcas, quais seriam os outros avanços? A doutora Luziane, devido até à importância e profundidade desta robustez dessa pergunta, ela vai responder no próximo bloco, porque senão eu vou interromper daqui um minuto e eu não tenho esse tempo, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, mas é coisa breve. 1 minuto e meio a gente retoma aqui com Luziane Castro Ribeiro, com a Defensora Pública Geral, com mais um bate-papo aqui sobre a nossa defensoria. Um instante só. Então, estamos de volta ao vivo, programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22, Rede TV. Hoje com a gloriosa Luziane Castro Ribeiro aqui, a Defensora Pública Geral, conosco mais uma vez aqui. Vamos ao Gazeta. Aliás, a última notícia aqui, eu até, se eu pudesse, viu, Boca? Não vai colocar, não. Eu ia pedir até um fundo musical romântico, porque é uma situação... Você vai... Entendedores entenderão. Espera só um cadinho aí, tá? Olha, no GD, www.gazetadigital.com.br, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou nesta segunda-feira, dia 10, o prolongamento da greve dos professores e técnicos das universidades e institutos federais e afirmou que o montante de recursos negociados com o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, chamado MGI, para recompor os salários dos docentes e servidores é, entre aspas, não recusável. Aí ele continua, abre aspas para o Lula aí, viu? O montante do recurso que a companheira Esther Dweck, que é a ministra do MGI, colocou à disposição, é um montante de recursos não recusável. Eu só quero que leve isso em conta, porque senão nós vamos falar em universidades, institutos federais e os alunos estão à espera de voltar à sala de aula. Fecha aspas, disse Lula em reunião pública com reitores das universidades e também institutos federais lá no Palácio do Planalto. Então, na ocasião, o presidente anunciou 5,5 bilhões de reais em recursos do Ministério da Educação, o MEC, para obras e também custeio do ensino técnico e superior, e a construção também de 10 novos campi de universidades e de 8 novos hospitais universitários federais. Membros da bancada de oposição ao prefeito Emanuel Pinheiro do MDB protocolaram na mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá um pedido de abertura de comissão processante que pode resultar na cassação do mandato do vereador Paulo Henrique do PV. Ele é alvo da Operação Ragnatela. Então, o documento foi registrado na manhã desta segunda-feira, dia 10, e cita as investigações que apontam que o parlamentar recebia benefícios financeiros do Comando Vermelho, CV, para facilitar a liberação de licenças aos eventos realizados pela facção criminosa. Abre aspas, os vereadores abaixo assinados solicitam à mesa diretora da Câmara Municipal de Cuiabá que,
o grave caso que envolve o nome do vereador Paulo Henrique seja remetido à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar para os devidos encaminhamentos, devendo a apontada comissão emitir parecer sobre o caso, observando o devido processo e também o direito de ampla defesa e do contraditório ao parlamentar, fecha aspas, aponta aí esse pedido. Olha só, Emanuel Pinheiro, do MDB, afirmou que seu desejo era ter uma boa relação com o governador Mauro Mendes do União Brasil, para que pudesse discutir melhor as demandas da capital. O prefeito disse que apenas reage aos ataques e que já tentou uma reunião com o Mauro, mas o pedido não foi atendido. Ele disse, ele disse assim, ó, a briga do governador comigo, eu reajo. Eu não pedi publicamente uma audiência para ele? Perguntou. Para tratar da saúde da capital, onde eu provei que só em um dia 75% dos pacientes que estavam no HCM, né, deve ser o hospital lá de Cuiabá, esse hospital novo, eram de lá do interior e 25% de Cuiabá. Eu pedi uma audiência a ele, falou que eu tinha que pedir por escrito oficialmente, eu pedi oficialmente, ele não quis dar, fecha aspas, disse Emanuel em entrevista ao programa Notícia de Frente lá da TV Vila Real na manhã desta segunda-feira, dia 10. E aí, Lorenberg, ouvindo assim o Emanuel, dá vontade de chorar, assim, dá vontade, porque assim, ele se coloca como vítima, né? Falou assim, mas eu tentei falar com esse rapaz, ele não me deu bola, ele não abriu as portas do palácio e nem do coração dele para... Fica um negócio esquisito, porque agora que está tendo também essa vontade também, exacerbada, diria eu, do prefeito de querer falar com o Mauro Mendes, né? Para trásmente não houve tanta assim, vontade assim, né? Como é que você vê essa lamúria aí do glorioso Emanuel? O prefeito, de uma forma até habilidosa, ele esquece tudo que já passou, tudo, todos os anos anteriores, e só trabalha e coloca na cabeça do telespectador, dizendo o seguinte, olha, eu procurei o governador, ele pediu para fazer um ofício, de fato eu escrevi, fiz um ofício, formalmente o pedido, e de fato ele fez isso. Só que lá atrás, nada disso aconteceu, amigos. O que aconteceu foi uma briga antiga entre os dois. Troca de farpas. E que não foi, ele não só reagiu, não. Teve momento em que ele atacou e teve momentos em que ele se defendeu. Houve ataques e defesa e ataque. É uma briga que não levou nada, não trouxe nenhum benefício. Nada, amigos. Não seria agora que iria resolver o problema. Manuel, hein? Que coisa. Mas, enfim, está aí, portanto, a lamúria. Foi boa a entrevista, inclusive, hoje no A Notícia de Frente, lá da TV Vila Real. Manuel Pinheiro se posicionou a respeito de tudo que está rolando aí, né? O nome dele nesse apagar das luzes aí na gestão, no final da segunda gestão do glorioso Emanuel Ribeiro. Emanuel Pinheiro. Ribeiro é a moça que está do meu lado aqui. Não tem parentesco não, né? Não tem parentesco com o Emanuel. Então, o programa Opinião está retomando aqui, nesse bloco, o Lorenberg deixou uma pergunta. A senhora lembra da pergunta que ele deixou, dos braços lá? Sim, exatamente. Por favor, queria que a senhora respondesse então. Além da questão da levar todos os defensores a todas as comarcas, né, que outras ações que teriam sido feitas? Na verdade, a gente abriu
inúmeras ações desde 2023, né? E eu acabo até reputando bem antes disso, porque como eu integrava a administração desde 2019 na condição de secretária executiva, então eu me sinto parte desse processo desde 2019 de várias mudanças na Defensoria Pública. A gente, primeiro, né, como a gente pegou a Defensoria Pública após uma situação de crise, na verdade, né, uma situação de crise do Estado, a gente estava com um órgão extremamente sucateado, sob várias espécies, né? A parte de infraestrutura física, a gente tinha uma série de núcleos com condições bastante precárias para atendimento à população, e eu falava que não eram núcleos tão longes. Eu tinha núcleos aqui em Cuiabá, o núcleo de iniciais, o núcleo de acolhimento do público aqui de Cuiabá era extremamente precário. O núcleo de Várzea Grande era um dos piores núcleos que nós tínhamos na época. O núcleo aqui que atendia a execução penal de Cuiabá também em condições super precárias. Então, um dos grandes pontos, até para poder melhorar a autoestima dos próprios membros e servidores, foi essa questão da estruturação física. Então, a gente investiu bastante em reformas de prédio, em mudanças de espaços, que culminou com a entrega em 2023 do nosso, aqui em Cuiabá, um espaço fantástico para atendimento da população, que foi a unificação de todos os núcleos cíveis da capital. Então, assim, um dos grandes marcos que a gente tem nessa administração é o investimento nessa estruturação física. Só do ano passado para esse, a gente já entregou mais de 10 núcleos. Esse ano a gente está com vários núcleos em obras para poder melhorar esse espaço, tanto de receber a população, quanto o espaço para os nossos servidores e membros trabalharem. Aliado a isso, a gente também abriu um grande espaço de crescimento na área de tecnologia. A Defensoria Pública, quando a gente assumiu, a gente tinha 60% dos nossos equipamentos, eles eram classificados como ruins ou muito ruins, equipamentos de informática. E a gente, em plena era de processo digital, a gente sequer tinha um computador decente para poder trabalhar. Hoje, a gente está fazendo a substituição, já está quase finalizando a troca de 100% de todos os equipamentos. Além disso, a gente fez uma contratação de internet, né, de condições com internet dedicada para todos os núcleos, porque você fala de processo digital, processo eletrônico. Se você não tem uma internet que funcione, você não tem como acessar esse processo, você não tem como atender a população. Então, assim, a gente fez um grande investimento nessa área de tecnologia, não só na questão mesmo de equipamentos, mas agora implantando sistemas novos. Então, a gente está com um sistema novo de atendimento à população, implantando sistemas administrativos. A gente está criando e iremos entregar agora no segundo semestre sistemas tanto para os nossos defensores e membros, os nossos membros defensores e defensoras, sistemas que vão ter utilização de inteligência artificial para poder melhorar o desempenho, buscando aí a melhoria da quantidade de produtividade mesmo, e também iremos entregar um sistema para a população. Então, a população, por meio de um aplicativo, pode entrar, ter acesso às informações, né? Óbvio, com toda a segurança possível dos seus processos, do andamento do seu atendimento, fazer agendamento. Então, assim, a gente está finalizando esse aplicativo para poder disponibilizar isso, um acesso mais simplificado para a população. A gente sabe que não atinge a todo o nosso público, mas pelo menos uma parte do nosso público. Enfim, fizemos uma grande reforma administrativa para poder estruturar a área administrativa. A Defensoria Pública, ela cresceu, né? Porque quando a Lei de Servidores foi criada em 2006, nós, na época, éramos 74 defensores, né? Nós nos transformamos em 200 defensores e a nossa área administrativa continuava da mesma forma. Então, a gente fez toda uma organização administrativa para que essa máquina possa entregar cada vez mais, né? A área administrativa possa entregar cada vez mais. Ou seja, são muitas coisas, né? São muitas áreas e muitas realizações que a gente fez ao longo desses anos, né? Ou seja, muita coisa aí, em especial para poder melhorar o atendimento da população a todo momento. O que a gente mais quer é o que eu falei no início, é atender mais e melhor. Então, buscando tudo que for possível, tudo que é melhor, né? Desde o acolhimento, desde o momento em que o cidadão chega na Defensoria Pública, e eu dou como exemplo aqui o espaço que a gente tem
na Avenida do CPA, o Pantanal Business, onde assim que ele chega na defensoria, ele já se sente acolhido pela própria ambientação que a gente fez. E isso nós estamos estendendo para todos os núcleos da defensoria no interior, os prédios próprios da defensoria, com essa mesma perspectiva de chegar e ser acolhido. Porque, como eu falei inicialmente, às vezes a pessoa chega, bate na porta da defensoria e vê como sendo a sua última porta, né? Então, por muitas vezes já chega extremamente estressado, já chega muito nervoso, já chega às vezes em situação de desespero. E um lugar que te transmite essa calma, essa paz, esse acolher de uma maneira mais humanizada, ele acaba mudando a perspectiva dessa pessoa no momento em que ele chega no órgão. Então, a gente tem investido nisso, além de capacitação contínua, tanto dos nossos servidores quanto dos nossos membros, para possibilitar esse melhor atendimento para a população. Então tá, eu vou daqui a pouquinho, vou ter que chamar o intervalo de novo, mas eu quero perguntar ainda neste bloco o seguinte. Você falou tanta coisa aí, rapaz, olha só. Aqui, que bom, né? Que bom. Aquela questão da internet, só chama de... Internet dedicada. É exclusiva, né? É uma que é com a capacidade maior de atender àquela demanda que não pode ser travada. Exatamente. Mas assim, bom, vamos lá. O núcleo, a nossa defensoria tem hoje, conta com a figura do advogado dativo ainda? Como é que está isso hoje na distribuição para atender essa demanda? Existe? Porque o Estado, houve uma alegação lá atrás que estava gastando muito com esse tipo de serviço. Eu não estou criticando, mas eu estou dizendo que seria muito melhor também termos aí o concurso público mais 40 aí e tal, a gente não precisar deles. Mas se não tem, se existe, se é legal, mas é caro, é custoso, né? Como é que está isso hoje? É óbvio que com o atendimento da Defensoria Pública em todas as comarcas, o nosso objetivo principal, né, além do atendimento efetivo à população, era também a eliminação desses gastos com o advogado dativo. Então, sim, nós eliminamos significativamente. Eu não posso dizer que a gente eliminou 100%, porque ainda tem situações peculiares. Por exemplo, às vezes a Defensoria Pública, ela atende os dois lados. Numa ação de família, por exemplo, ela atende o autor e atende o réu também. Porque a mulher, né, busca ali, por exemplo, uma pensão alimentícia e o marido, o ex-marido, ele não tem condições de pagar um advogado. Então, em comarcas onde eu tenho a presença de só um defensor, a gente vai ter que fazer o atendimento de uma só das partes. Então, de maneira absoluta, a gente ainda não conseguiu eliminar isso. Mas é como eu falei, esse processo de crescimento, né, aos poucos, o objetivo nosso, futuramente, é possibilitar, inclusive, esse tipo de situação. Porque, por exemplo, em processo de violência doméstica, às vezes a gente faz o atendimento da mulher, que é a primeira que bate lá na porta, e depois chega lá o processo e o réu, teoricamente, também seria assistido da defensoria, ou vice-versa. Ou a gente faz o atendimento do réu acusado de violência doméstica e a mulher também precisa de atendimento e só tem um defensor na localidade. Aí então, lança a mão do advogado. A gente ainda tem algumas situações ainda acontece isso daí, mas o nosso objetivo é possibilitar esse crescimento da defensoria para que isso daí não aconteça, né? Porque houve um tempo que era tão alto esse gasto com advogado ativo que se o governo investisse aquilo lá em concurso, acho que, né, traria muito mais vantagem e o custo-benefício ficaria muito melhor. A OAB não gosta que eu fale isso aqui, mas eu estou falando. De todo modo, a gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouco, após o intervalo comercial. Quero falar de números também, né? Números disso aqui, ó, do Faz-me Rir, do orçamento lá, porque tudo que ela falou aqui deve ter dinheiro sobrando lá, porque não é possível que ela faz milagre com tanta coisa aí, não é? De informatizar, qualificar servidor e tudo mais, investir em computadores, que trocou tudo quanto é tipo de computador lá, colocou internet lá dedicada, e aí? Dinheiro para isso tudo. Daqui a pouco ela vai responder sobre isso e muito mais. Luziane Castro Ribeiro aqui no programa Opinião. Instante só. Muito bem, estamos de volta com o programa Opinião na sua TV Pantanal, canal 22. Vamos correr nesse último bloco aqui, porque temos aqui
a doutora Luziane, não é, lá da Defensoria, e tem muito assunto. Por exemplo, isso que eu falei aqui da questão dos gastos, evidentemente que deu uma ironizada, porque a Defensoria sempre foi o patinho feio. Final de ano, nego, você chega na Assembleia ali, os caras brigando com o negócio de orçamento e ninguém lembra da Defensoria. Quando lembra de puxar um negocinho aqui, sempre, nunca é prioridade. Quer dizer, ela não vai confirmar que ela não vai brigar com a Assembleia. Mas eu falo como repórter, que eu acompanho sempre e nunca eu queria ver um fechamento de orçamento onde fosse contemplada a contento a nossa gloriosa Defensoria Pública, para não ter esse tipo de problema aí. Mas, enfim, parece que está conseguindo se fazer alguma coisa. Ela falou aqui da renovação aí das máquinas lá, dos computadores, enfim, da qualificação do pessoal. E, enfim, como é que está isso? Como é que está o orçamento? Primeiro, quanto que é o orçamento? Como é que está sendo feita essa distribuição dos recursos? Eu sei que é muito trabalho, isso eu posso afirmar, para a gente conseguir fazer, né, isso de tantas ações. O orçamento ainda é insuficiente, como eu disse, a gente tem tido bastante diálogo. Quanto que é? Este ano o orçamento previsto na LOA foi de 274 milhões, só que no ano passado a gente tinha finalizou o ano executando 320, então a gente já tinha entrado o ano com 50 milhões de déficit. Então, havia uma tratativa com a Secretaria de Fazenda, que é o que a gente está fazendo, alinhando a questão das suplementações, para a gente poder cobrir o déficit do ano passado e também suprir algumas necessidades para esse ano. Então, a gente está em francas discussões, né? Como eu falei, existe uma relação de bastante respeito, de identificação de necessidade desse crescimento e tudo que a gente apresenta mesmo com base na realidade, muito bem estudado, calculado, inclusive os centavos e demonstrando... Afe Maria, até centavo? A gente apresenta inclusive com centavos. Caninha esse povo lá, né? Porque não é uma coisa assim que a gente joga por estimativa, não. A gente senta, a gente calcula, a gente vê realmente a necessidade e tudo que a gente recebe, a gente executa praticamente 100% desse orçamento. É isso, é trabalhar bastante, é óbvio, buscar esse diálogo, porque também não existe crescimento com ruptura. Está aí o exemplo que vocês falaram há pouco, a questão de Cuiabá com o governo do estado. Né? Então é dialogando, é conversando, é demonstrando necessidade, é fazendo um trabalho sério, que eu acho que é o mais importante. Né? Tem que ser visto, porque todo o dinheiro que vai para ali é dinheiro público, então a gente respeita, a gente trabalha com muita seriedade, uma equipe séria, servidores sérios, trabalhando intensamente. A gente passou meses aí trabalhando muito intensamente, com uma estrutura pequena do corpo administrativo, e mesmo assim a gente conseguiu dar alguns passos significativos. E diálogo também com a Assembleia, né? Porque sem sombra de dúvidas. Com os deputados aí, primeiro porque eles também são uma espécie de para-raio. Tudo que vem de demandas, eles inclusive encaminham lá para a Defensoria Pública, né? De forma evidentemente republicana que eu estou falando. Mas os deputados, na hora de fechar o orçamento, na hora de fazer as suas emendas, na hora de fazer a discussão lá, eu acho que precisam levar mais a cabo, mais a sério, com maior firmeza, para que isso seja melhorado, né? Porque não adianta, o cara entra no vermelho o ano, e aí já é curto, já vai ter que pagar. E o Galo também, o Galo dá tchau assim, ó. O Rogério Galo, o secretário ele dá tchau assim, né, Galo? Esse palmeirense aí. Então, ele vem aqui, eu falo para ele, tem que, não é? Mas aí é a ordem do Mauro Mendes também. Então, eu acho que tem que ter uma conversa mais séria nesse sentido aí, e a nossa defensoria, como ela está crescendo em expansão, né? Ela precisa de ter esse faz-me rir aqui para fazer as coisas acontecerem. Né, mas é importante falar que a Assembleia Legislativa é muito parceira da Defensoria Pública, faz todas as defesas necessárias. Em momentos a Assembleia foi muito importante para esse crescimento, então a gente tem ali a Assembleia, eu falo que pelo fato de receber muitas demandas da população, ela sabe da importância da Defensoria e realmente a Defensoria é uma grande recebe parceira. excesso de arrecadação? Tem alguma lei nesse sentido? Nós arrecadamos mais do que precisávamos. Não, nós não temos. Nós já tivemos, na época
do teto de gastos, né, da emenda constitucional, tinha lá uma previsão de que no excesso seria destinado 2% para investimento, e a gente fez essas tratativas com a Secretaria de Fazenda, que foi possibilitada a troca de equipamentos, que foi possibilitada uma série de coisas na área de investimento. Ok, Lorenberg. Defensora, na última resposta do bloco anterior, a senhora repetiu 2 vezes a palavra atendimento, uma vez a palavra acolhimento e uma vez a frase violência doméstica. Por falar nessas 3 frases, tem aqui um trecho de uma fala da senhora, entre aspas, nós construímos um protocolo de atendimento para atender as mulheres que é usada em todas as unidades da Defensoria. Sim, sim. E eu pergunto à senhora, ou peço à senhora falar um pouco mais desse protocolo de atendimento e acolhimento às mulheres. A gente viu como sendo assim uma política bastante necessária. Inicialmente ela foi demandada pelas defensoras públicas que atuam aqui no Núcleo de Defesa da Mulher, doutora Rosana Leite, doutora Usanir também, junto com a defensora pública, a doutora Tânia Matos, que tem um histórico muito grande de defesa das mulheres. Elas apresentaram ao nosso Conselho Superior, que é o órgão máximo colegiado da Defensoria Pública, essa proposta de protocolo. E ali, nesse protocolo, ele tem exatamente, independente de onde a mulher em situação de violência esteja, ela vai ser atendida de uma única forma, né? Então, ou seja, no momento em que ela é acolhida, que ela é atendida, as pessoas que estão ali, elas já vão saber quais são as perguntas, como devem ser feitas essas perguntas, porque existe a questão de revitimização. A forma, a abordagem para essa mulher em situação de violência, às vezes acaba fazendo com que ela se sinta novamente vitimizada, né? Eu, inclusive, até ontem eu estava lendo uma reportagem, um depoimento de uma pessoa do Rio de Janeiro, lá no jornal o Globo, ela falando de situações em que ela passou 20 anos sofrendo de violência doméstica, e aí numa audiência, infelizmente, ela foi abordada por uma pessoa, né, do sistema da justiça, falando para ela que ela tinha que voltar para o marido dela, que praticou violências durante 20 anos contra essa mulher. Ela falou assim, depois que eu consegui me reerguer, consegui uma equipe de apoio por meio de um órgão lá no Rio de Janeiro de atendimento a essa vítima. Então, assim, essa abordagem, ela é importante, porque a mulher, ela precisa entender que ela não é a culpada, e muitas das vezes a forma como se é abordado, a mulher, ela se sente a culpada nesse processo, e não é, ela é a vítima, né? Mas é que o processo de violência doméstica passa muito forte pela questão psicológica, em que a mulher muitas vezes acaba nem entendendo que ela está nesse ciclo de violência, ela nem entende, né? Até que ela consegue compreender, aí ela chega no órgão, ela não é devidamente atendida. Então, assim, esse protocolo é um passo a passo, né, que a gente precisava dessa padronização no atendimento da Defensoria, para que, independente de onde isso ocorra, a mulher chegando no núcleo da Defensoria, a pessoa, o atendente, ele vai saber quais são as perguntas, qual o direcionamento para aquela mulher, a depender da situação, qual o encaminhamento que vai ser feito. Então, esse protocolo a gente viu como um avanço bastante significativo aqui no estado de Mato Grosso para o atendimento das mulheres em situação de violência. Eu tenho que mandar um alô aqui para algumas pessoas que estão no grupo do programa Opinião aqui. A Lucivane Pires, obrigado, querido, pelo carinho, pelas palavras também aqui e tal. Ela é lá do bairro Santa Isabel, aqui de Cuiabá. A Suane Paula, do Jardim Cuiabá, a Lidiane e o Amarildo, ambos, né, estão acompanhando, são casados, obrigado, lá no bairro da Manga, em Cuiabá. E o Jefferson, que está assistindo ao programa no CPA2. Obrigado, viu, pelo carinho da audiência de vocês aí nesse mês, né? Agora, depois de amanhã é dia dos namorados. Esse negócio de o cara bater na mulher, eu não entendo, rapaz. Ou agredir, ou verbalmente também, eu não entendo isso, porque a gente luta aqui, esse programa está no ar há 4 anos, a gente sempre trazendo pessoas ligadas ao combate, seja defensor público, juiz, defensor, desembargador, desembargadora, advogado, policial militar, civil, para tentar conscientizar, e o nego ainda inventa de... Teve uma situação, não foi uma briga, não foi porrada, mas foi uma violência, na minha opinião, aconteceu em Guarantã,
uma defensora pública lá, do núcleo de lá, ela teve, parece que, voz de prisão decretada. Como que a Defensoria Pública reagiu ao caso da doutora Gabriela Beck, eu acho? Isso, coisa exatamente, assim, né? Gabriela Beck. A doutora Gabriela, até contextualizando, ela foi chamada pela Comissão da Pastoral da Terra porque eles estavam numa situação de ocupação irregular e, na verdade, é o entendimento que não, né, que é uma área do RINCRA, que está em litígio federal, mas eles pediram o atendimento da Defensoria Pública para a preservação da integridade física e também para que não houvesse situação de violência num possível confronto com a Polícia Militar. A doutora Gabriela, no momento em que ela recebeu esse ofício da Comissão da Pastoral da Terra, às 6h15 da manhã, eles encaminharam para o e-mail do núcleo, só que ela não recebeu, né? Ela foi encaminhada, mas não foi o momento que ela recebeu. Quando ela recebeu o ofício, já era por volta de 11 horas da manhã. Ela se deslocou e chegou no local às 1h30 da tarde. No momento em que ela chegou, a desocupação já tinha acontecido. Ou seja, ela não chegou no local da invasão e não chegou no momento em que estava acontecendo a retirada dessa população, dessas pessoas lá do assentamento. Ela foi para o local onde eles estavam, que é um assentamento ao lado do local do conflito. No momento em que ela chegou no local, ela se apresentou à Polícia Militar, informando que era defensora pública e que foi para poder fazer o atendimento da população. E começou a fazer o atendimento da população. E no atendimento, é natural você usar um telefone para poder gravar, né? Produzindo provas, coletando informações. E a Polícia Militar tinha proibido o uso de celular. Mas ela estava fazendo o trabalho dela, ela estava atendendo as pessoas. No momento em que ela estava atendendo, né, e ela estava usando o celular, um policial à distância pegou e falou para ela que não era para ela usar o telefone e já veio, nesse momento, já veio em direção a ela. A gente tem esse vídeo no momento em que o policial fala, não é para usar o celular, e aí ela até fala assim, ele está mandando não usar o celular, aí a pessoa que era interlocutora, ela falou assim, aí a Gabriela falou, não, comigo. E ela foi e colocou o celular dela na bolsa e parou a gravação nesse momento. Só que aí o policial, infelizmente, deu ordem de prisão ilegal para a doutora Gabriela, e a gente tem muita clareza que foi ilegal essa ordem de prisão, porque ela não estava fazendo nada de errado além do exercício das suas funções. A doutora Gabriela, nesse momento, com a ordem de prisão, né, ela não fez nada e o policial a levou para um outro local onde ela deveria aguardar para ser levada numa viatura para um posto policial ali em Novo Mundo. No momento em que ela foi levada para esse lugar próximo à viatura, o policial pediu o telefone dela e ela falou, não vou dar. Quando ela falou, não vou dar, o policial foi arrancar a bolsa dela para que ela desse o celular. E nesse momento de puxou o cabelo da doutora Gabriela, puxou a bolsa e aí foi o momento em que houve a agressão, né? O puxão do cabelo e a bolsa. Hoje saiu o exame de corpo de delito, né? Falando que realmente houve uma agressão e que os fatos relatados pela doutora Gabriela são coerentes com as marcas, né, os vestígios que foram deixados nela, porque ela ficou com o pescoço marcado e com o rosto marcado. Absurdo. Providência da corregedoria aí, da Sim, instituição. Exatamente. Para que isso não fique impune, porque tem que dar exemplo também, viu? Não se faz isso com ninguém, muito menos com a pessoa que está ali, que é uma legítima defensora da lei e das pessoas que realmente precisam. Eu queria continuar aqui, mas não tem mais tempo. O tempo voou, estou falando que eu tenho que terminar o programa. Doutora Luziane, obrigado. Esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigada novamente. É sempre um prazer estar aqui falando sobre a Defensoria Pública. Nem vi a hora passar. Eu também não vi. Outras informações para poder passar sobre o andamento da doutora Gabriela, mas assim, agradeço imensamente a acolhida. Vamos marcar logo, a gente vai estar aqui, está perturbando sua vida aqui. Obrigado, viu? Muito obrigada. Janayara, obrigado. Janayara Soares, obrigado. Tem uma filhinha linda, Janayara, já viu? Linda já. Que é a menininha, aquela fofurinha lá, não é? O que ela puxou mesmo, será, hein? Ah, quero ver. Tô brincando. Você também... O Lorenberg, a gente se encontra amanhã? Até amanhã.
Amanhã a gente entrevista o presidente do CRM aqui, do estado de Mato Grosso, doutor Diogo... É Diogo? Diogo. Ia falar Diogo Sampaio, ao vivo, às 7h30 da noite aqui, viu? Amanhã, doutor Diogo, pelo CRM, na TV Pantanal. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.